Então, a lei de incorporações ela foi muito importante, né? Mas o que é de mais importante nessa lei? Olha, eu poderia destacar que assim, ela é um marco para as relações de consumo, né? O consumidor, dentro desse universo de incorporação, que é um universo mágico, aí tem várias frentes diferentes. A lei de incorporação traz direitos e obrigações, tanto para aquele consumidor que deseja comprar um imóvel na planta, né, em construção, quanto para o incorporador. Acho que essa segurança, ou pelo menos uma tentativa de segurança jurídica para esse mercado, é o que mais me chama a atenção e me brilha os olhos aí na lei de incorporação. É isso mesmo, é essa importância para a proteção real do consumo? Exatamente, ela que vai completar agora 60 anos e no dia 16 de dezembro, estamos chegando nessa data, ela é super importante e sobretudo as suas atualizações pelas quais ela veio passando durante todo esse período, sobretudo não só para fomentar os negócios, mas também para proteger o consumidor, que é um ator super importante aí nesse cenário. É maravilha, olha só, é isso que você vai ver hoje neste episódio do nosso Adinocast. Sim, olha que interessante, 60 anos da lei de incorporações e condomínios. É um tema muito atual que é prático e você advogada, você advogado tem grande utilização. Então é isso que você vai ver hoje no episódio do nosso Adinocast. Nosso 16º episódio do Adinocast. Você, meu amigo, você, minha amiga, está aqui para falar sobre, para ouvir, para conhecer, para aprimorar o seu conhecimento sobre a lei de incorporações, 60 anos. Olha só, você está acompanhando o nosso Adinocast? Viu já os episódios anteriores? Olha, um melhor que o outro. Você precisa... Não viu ainda? Corre lá no nosso canal do YouTube. Não nos segue nas redes sociais? Opa, peraí. @Adnotari lá no Instagram. Sim, vai lá e segue a Adnotari para você ter muito conhecimento. E olha só, não é associado da Adnotari, tá perdendo conhecimento, atualizações, muitas questões práticas, núcleos que tratam de diversos temas do direito notarial e registral. Vale a pena você se associar. www.adnotari.org.br. Olha só, a anuidade é super baixa, vale muito a pena. E olha só, neste nosso episódio, eu tenho aqui das principais pessoas relacionadas ao mundo do direito notarial e registral, ao mundo das incorporações. Eu vou já aproveitar e vou apresentá-los. Doutora Priscila Viana Azevedo, tudo bem, doutora? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Olha só, ela atualmente é diretora jurídica da cidade Center Norte, já trabalhou como executiva jurídica de diversas empresas, segmento de médio, alto padrão e também no âmbito do segmento popular. Ela também atua em diversas cidades, ela é do Brasil inteiro, né? Aqui atua no Brasil inteiro, Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, ela atua onde for necessário. E ela também, além da graduação em Direito, ela é mestre em Direito e doutoranda, agora fazendo seu doutorado pela PUC aqui de São Paulo, e também atua como professora universitária em diversas instituições de ensino. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, fico super feliz de estar batendo um papo aqui, né, no ambiente informal e a gente poder falar sobre esse marco importante de 60 anos. Sim, verdade. E também estou aqui com o Dr. Carlos Alberto de Santana. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Jorge, muito obrigado, é um prazer estar aqui também. Bom dia, Priscila. Maravilha. Olha só, também um currículo maravilhoso. Mestre, doutor em Direito pela FADISP, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Contratual pela PUC de São Paulo. Atualmente é presidente da Comissão de Direito do Consumidor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, na Comissão de Direito do Consumidor, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, do IASP, membro das Comissões Especiais de Direito Processual Civil e Acidente do Trabalho da OAB de São Paulo, autor de livros, artigos e pareceres sobre os temas relacionados à
direito processual civil, direito imobiliário, crédito imobiliário, sistema financeiro da habitação e sistema financeiro imobiliário. Que maravilha! Uma grande experiência e muito obrigado por estar aqui para compartilhar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Perfeito. Olha só, 60 anos da Lei de Incorporações é uma lei que mexeu muito com a prática do mercado imobiliário. E justamente vamos conversar com essa importância, né? Quais foram os principais motivos que geraram naquele momento para ter a criação de uma lei que vai proteger muito esse mercado imobiliário, não só a questão do próprio incorporador, mas também do consumidor. O que eu diria, né? A gente vive num país que tem um contexto econômico e social importante com relação à casa própria, né? No Brasil existe o ideário popular de ter a casa própria, de comprar imóveis, faz parte aí do rol das coisas que o ser humano médio gostaria, né? Então, isso acaba sendo um sonho difícil, né, de alcançar num país como o nosso, até porque a gente tem uma dificuldade de ter poupança. Não é um histórico natural do brasileiro de juntar dinheiro para comprar imóveis. Então, a lei de incorporação faz o quê? Ela possibilita esse sonho ser viabilizado por um cliente que vai lá, consegue fazer um pagamento em parcelas dilatadas ali, diferidas, ter um tempo para fazer essa arrecadação. Então, você tem um aumento de interesse de compra. No Brasil, temos dados suficientes para dizer que a demanda ainda existe de venda de imóveis, então por isso que a gente vê tantos lançamentos imobiliários. Você tem uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de ter a casa própria, e em paralelo também tem um outro cenário que a vida vai mudando, né? As pessoas vão se casando, as pessoas se separam, às vezes a pessoa tem um filho e depois começa a ter 2, 3, aquele apartamento já não cabe. Então a própria dinâmica da vida humana, né, faz com que a demanda de bens imóveis exista. Então você tem gente interessada em comprar, então vira um negócio que precisa de regulamentação pelos riscos aí, né? Eu fico brincando nas minhas aulas que a incorporação imobiliária é nada mais nada menos do que comprar uma coisa que não existe. Ela vai existir. É um sonho, né, que vai se realizar ainda, né? E normalmente você vai comprar um bem, ele ou está disponível ali, ou um curto período de tempo ele fica disponível. Vou comprar um carro na concessionária. Tá bom, não tem, mas depois de 90 dias alguém te entrega seu carro, né? Você vai comprar uma geladeira, um fogão, tá bom. Ou você pega e leva embora, ou um período curto. Nós estamos falando aqui de um negócio jurídico muito extenso. Entre a pessoa ir lá no estande de vendas e estar morando no apartamento, ou comprar uma sala comercial e estar com o escritório montado, nós estamos falando de 2, 3, 4, 5 anos. Né? Então, tem um risco inerente aí, tanto para o empreendedor quanto para o consumidor, porque a gente fica brincando que no Brasil nem o passado é certo, que está o futuro, né? De conseguir pagar essas parcelas, de toda a questão macroeconômica de taxa de juros, de todas as questões que em 5 anos pode sair do controle das duas partes, né? Então, a lei vem para tentar dar uma pacificada nesses riscos, seja para que o cliente possa ir lá e compre algo que vá demorar a ser pago e com altíssimo valor agregado, né? Historicamente, talvez seja o bem mais caro que pessoas médias comprariam, né? Não estou falando de um navio, de um avião, né? Que isso é para uma população restritíssima, mas da pessoa média, o imóvel que ela vai morar, os investimentos em bens imóveis acabam sendo muito relevantes do ponto de vista financeiro. Então essa legislação vem para poder criar um ambiente favorável, tanto para o consumidor quanto para o incorporador, saber quais são os direitos e obrigações dos dois. Né? Para entrar nesse jogo aqui, nesse negócio, quais são as regras que todo mundo tem que observar? O que eu tenho que ver como comprador e o que a incorporadora tem que ver como incorporadora também, para que essa aquisição seja feita. Então, acho que o plano de fundo é tentar dar segurança num universo que, mesmo passados 60 anos, ainda tem muita demanda. Né? Você tem um negócio jurídico que vai continuar acontecendo. O déficit habitacional é gigantesco, né? Agora, quem foi mais protegido será por essa lei? É o incorporador ou o adquirente, o consumidor? É uma pergunta essa pergunta, acho que a gente vai se dividir aqui um pouco. Exatamente, a gente vai acabar balanceando mas isso é importante, né? Não, sem dúvida. E eu só me permito acrescentar na belíssima fala da Priscila que a moradia é um
um dos bens maiores, né, que o ser humano deseja ter. A gente tem, como você bem observou, um déficit habitacional extremamente elevado, e aliado a isso você tem um problema que as pessoas não se programam para adquirir esse bem de valor vultoso, valor elevado, e acabam, por vezes, realizando negócios sem a devida orientação. Eu diria, e respondendo a sua pergunta, que obviamente pela força do mercado, das incorporadoras, dos agentes financeiros, que infelizmente a lei acaba protegendo muito mais esses agentes do que o consumidor, e o consumidor vem ali toda vez brigando, tentando fazer valer os seus direitos. Não há dúvida de que a lei acaba protegendo, e o nosso trabalho é exatamente ponderar esses direitos envolvidos, né? Não só dos incorporadores, dos agentes financeiros, mas também dos consumidores, que é uma peça fundamental aí nesse cenário. Realmente parece que há o consumidor é vulnerável por natureza, por essência, mas parece que além daquelas vulnerabilidades clássicas que nós temos decorrentes da necessidade de protegê-lo, a gente tem uma vulnerabilidade política também, porque o consumidor ele está pulverizado, né, na sociedade, e claro que os grandes conglomerados, incorporadoras, a área financeira, eles têm uma organização natural muito mais facilitada para lutar por buscas de leis que lhe protegem, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que isso é muito importante, a gente vê isso em todos os grupos organizados com seus lobbies naturais, né? Agora, dessa lei de incorporação, o que a gente pode destacar como principais eventos, principais mecanismos dessa regulamentação do setor? O que eu diria, até fazendo um contraponto só com a questão da proteção, eu acho que dos grupos, eu acho que tem um ponto que me incomoda um pouco na visão da análise da lei de incorporação, que é o seguinte: a gente está num país que a capacidade financeira da população é muito baixa. Você tem, não vou chutar números aqui porque eu não tenho os detalhes, mas você tem 60%, 70% da população com uma renda muito necessária para a subsistência, né? Então, comprar bens imóveis no Brasil é um privilégio. A gente, obviamente, porque é desse mercado, trata isso como se fosse um universo uma enorme. Coisa natural também, natural, né? E que você tem uma infinidade de consumidores, mas num país com mais de 200 milhões de habitantes, você com certeza tem uma fatia pouco representativa de quem teria condições de comprar, não comprometer sua renda, porque o cidadão está preocupado em pagar a conta de luz, não é a parcela do financiamento, né? É quase uma discussão aqui para quem está aqui sofrendo para pagar as contas, inimaginável, né? Quem é incorporador? Aquela parcela da população, esse mundo que a gente tá aqui todo dia nele não faz parte, né? Então, quando você vai para esse mundo tão restrito de pessoas que adquirem os imóveis, uma coisa que me incomoda bastante, assim, é que ele não é um consumidor qualquer também, né? Por mais que ele não seja uma pessoa totalmente esclarecida, a dinâmica da compra é muito ruim, né? A dinâmica do contrato é muito ruim, a questão da como a comissão é paga, todo aquele processo de aquisição, ele está longe de ser um processo fluido. Isso é demais esperar que o consumidor entre num stand de venda, por exemplo, e consiga entender tudo aquilo que está acontecendo. Agora, no que se refere à questão do contrato, me incomoda muito, e longe de mim estar fazendo lobby para advogados, tá, senhores? Mas me incomoda muito um comprador de um imóvel no âmbito da incorporação imobiliária, não consultar um advogado. Sim, não, isso é uma deficiência, acho que é cultural, né? O advogado, a advogada acaba sendo só uma pessoa que vai resolver problemas e não preveni-los. Exatamente. Né? Mas olha só, aí eu vou falar uma questão, experiência pessoal, e vou trazer para vocês aqui. Eu já fui em stand de venda, já comprei imóvel na planta, né? E assim, eu sou chato. Pô, além de um consumidor, eu sou um consumidor com um pouco de conhecimento, sim, diferentemente da maioria da população. E eu peguei aquele contrato, eu assinei a proposta de compra, mas falei, pô, tenho lá meus 7 dias de arrependimento, tudo. E aí eu fui analisar o contrato. Eu mandei, juro, tinha acho que umas 60 propostas de alteração no contrato.
por aí, né? Porque sempre tem uma abusividade aqui, outra interpretações, tal. E aí eu mandei para o corretor, né, tal, para intermediar, tal, chegou lá, devolver assim, olha, se quer assim. Então, assim... É um contrato de adesão. É um contrato de adesão puro, né? Então, assim, ainda que a gente tenha, e aí puxando o gancho do que você trata, doutora Priscila, ainda que a gente tenha um público diferenciado pelo seu poder aquisitivo, né, pela sua situação socioeconômica, ainda assim há uma situação de desequilíbrio absurdo. Sem sombra de dúvida. Manifesto, não é isso, né, doutor? Exato, e aí você tem um problema de que você tem muita gente interessada na questão do imóvel. Como é que você vai discutir um contrato desse de adesão? Se a venda não for feita, no seu caso não foi feita para você, vem um outro interessado e acaba adquirindo. E é justamente isso que eles se alicerçam, né? Sim. Exatamente. Então, demanda. Essa circunstância... Se for um produto, eu garanto para você, se for um produto de altíssimo padrão, né, na casa dos 8 dígitos, e que tem poucos consumidores... a compradora vai sentar com você muito provavelmente e vai fazer um contrato quase pra você, né? Porque quantas pessoas vão ter 20 milhões pra comprar? Não era esse caso, não era... Mas também tem essas circunstâncias do ponto de vista de demanda, né? De oferta e procura, né? Exato. E aí isso acaba influenciando, porque você tem muitos imóveis lançados que são, que nós chamamos de Minha Casa Minha Vida, um padrão. A pessoa realmente está saindo do aluguel, ou começou o primeiro emprego, a pessoa, qual que é o desejo dela? Ou compra um veículo e depois vai comprar um carro, ou vice-versa. E ela acaba investindo todo o seu valor naquele sonho, assina o contrato, não quer saber o que ela quer sair com um contrato firmado, assinado, dizendo que, olha, eu comprei o meu imóvel, me prometeram vender uma unidade. E você não tem espaço realmente para discutir esse contrato. Então, a lei ela é importante porque ela vai regular o setor, trazendo quais são as obrigações, não só do incorporador, mas também do consumidor, quais são. E nesse ponto, a gente tem um estudo que estabelece que 45% das pessoas não estudam e não se preparam para adquirir um imóvel, que é um bem, como foi bem dito aqui pela doutora Priscila, de tamanha importância. Você vai comprometer grande parte do seu patrimônio durante um período longo, um contrato de 20, 30 anos. 35 agora que é possível. Agora que aumentou. Exatamente. Fluxo, né? E durante esse período você tem uma série de circunstâncias que podem ocorrer, um desemprego, uma doença, uma pandemia, como aconteceu agora recentemente, e tudo isso vai afetando o fluxo do seu contrato. Eu costumo dizer, porque circunstancialmente trabalhei muito tempo com isso, atendendo consumidores, e ainda trabalho, que você firmou um contrato de financiamento de compra, são 30 anos, você tem que se preparar para liquidar esse contrato de financiamento num prazo menor. Então, esse ano vou adiar aquela minha viagem que eu programei, por quê? Porque eu vou pegar uma quantia, vou juntar aquele valor e vou amortizar o meu financiamento. Então, a dica principal que eu dou para quem faz um financiamento imobiliário é essa: você tem aquilo como um objetivo. O contrato ele nasceu, vai se encerrar normalmente depois daquele ciclo, mas tenta adiantar aquele final do contrato, que é a quitação, num prazo menor. Porque você evita os riscos, quita o seu bem, tá tranquilo, vai dormir sossegado na sua casa, mas não fica exposto a circunstâncias que o tempo pode trazer. Eu acho que o planejamento financeiro, educação financeira nós não temos, né? Aliás, eu sou até um pouco radical com relação à educação. Eu entendo que o direito do consumidor deveria ser matéria de ensino básico nas escolas, né? De uma forma mais lúdica, obviamente, mas para trazer uma estrutura na sociedade de conhecimento de direitos básicos, pelo menos, do consumo, e também de educação financeira, que é primordial, né? E essa falta de planejamento vai fazer com que, e aí a gente pega a lei de alienação fiduciária, mistura tudo. Eu ia falar o seguinte: a relação com a incorporadora é difícil, imagina depois com o banco. Porque assim, vai perder o imóvel em pouquíssimo tempo. Exato. Ficou inadimplente, não purgou a mora, consolida a propriedade e vai para leilão. E eu, como leiloeiro, eu vou fazer o leilão, e eu já fiz leilão de pessoas que, assim, são situações tristes, né? Tem um caso especial, o cara era taxista, né? Não conseguiu pagar porque foi na época que o Uber veio com muita força, então tirou um mercado muito grande e tal dele. Ele
por conta de 10, 15 mil reais que ele ficou em mora, ele não conseguiu purgar mora e acabou perdendo o apartamento onde mora com a família. Né? E eu até questionei ele falou assim, que ele estava no dia do leilão, ele falou assim, olha, eu fiquei com vergonha de falar com a família, de pedir dinheiro e tal, e acabou perdendo o imóvel. Então, essa parte de educação financeira, né, de se programar efetivamente, é muito ainda falha na nossa sociedade. Doutor, como antes, não estou nem pensando nos 30 anos, eu já tive situações de cliente ligar e falar assim, eu comprei o apartamento mês passado e eu recebi o boleto esse mês, ele está errado. Como assim o boleto está errado? Não, minha parcela era 4 mil reais. E aí eu recebi uma parcela de 4.370. Falou, mas não tá certinho, é a correção. Não, as minhas parcelas eram fixas. Falei, não, a senhora... Aqui, ó, corrigidas mensalmente, monetariamente, mas aí eu vou apimentar. O que será que foi prometido no stand de venda aí, mas, né? Assim, aí eu vi que a pessoa, né, também não leu, né? Ela assinou um documento que ela não leu. Aí ela, não, mas mês que vem vai vir diferente. Vai vir diferente. A pessoa não sabe o que é correção monetária. Ela não sabe o que é correção monetária. Então, sobre essa ótica da educação financeira, tem conceitos básicos ali que as pessoas não conseguem, às vezes, entender que, olha, não é um chiclete, tá? Você não tá comprando um chiclete, tá comprando um negócio complexo, que tem uma série de etapas, tem toda uma dinâmica que lá no final, para poder entregar, antes de chegar nessa etapa de banco, tem uma complexidade grande, então é o box que você vai ter que mudar e tem que colocar, o piso, que aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum você entregar os empreendimentos no contrapiso, em outros lugares que eu já advoguei no Brasil para outros incorporadores, isso não é uma regra. Você entrega o apartamento todo com piso completo. Aqui você tem que gastar o dinheiro com o piso, o box. Ver só aquele modelo decorado e falar, nossa, que lindo, né? Não, e aí a pessoa não tem a dimensão do que é a entrega das chaves para ela. Porque ela também acha que ela vai sair do apartamento dela num dia, pegou as chaves no outro e na semana seguinte ela tá mudando. Não. Até você conseguir colocar o imóvel com o casamento condições, marcado, né? Já, não, voltando de lua de mel, já dá pra entrar no apartamento. Se fosse só o casamento marcado, já tive gente que eu atendi que meu filho vai nascer no dia da entrega. Na semana da entrega, eu falo, mas você não vai conseguir mudar, porque você tem que colocar armário, o mínimo de armário, ou se não, vou comprar um armário pronto, tá bom, mas tem que colocar o piso, tem que colocar um box, não dá pra poder mudar para um apartamento que não tem piso, vai morar no contrapiso, né? Então tem toda uma lógica desse contrato, assim, do passo a passo das coisas, o que acontece primeiro, o que acontece depois. O cliente olha para a parcela, por exemplo, ele fala, eu consigo pagar as parcelas mensais, só que tem uma parcela anual lá que é um pancadão. Então, e aí, mas aí, olha fala, só, eu vou pagar, mas como que ele vai pagar? Se a renda dele comporta parcelas, eu vou pagar com o meu 10º, tá, mas seu 10º é metade da parcela anual, como é que você vai pagar em dezembro isso? Mas eu acho que assim, será que a gente não tem também uma responsabilidade do incorporador sob o prisma de quê? Se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, lá, dentre os princípios da educação, da informação, lá do artigo 4º, os próprios direitos básicos do consumidor, o artigo 6º, lá inciso 3º, que fala do direito básico à informação. Será que o incorporador também, ainda que tá na lei, todo mundo tem que saber o contrato e tal, mas assim, será que a gente não tem que buscar também até por conta das faixas de consumidores, então você tem aquele Minha Casa Minha Vida, ou outro programa que vem a ser do governo, que atende uma faixa, uma camada social mais baixa economicamente, e que reflexamente também interfere, né, no nível educacional. Você tem faixas médias, tem aquela faixa mais alta, que até a doutora bem falou, o contrato vai ser personalizado, né? Mas será que a gente não tem que passar por uma educação maior naquele momento da coisa? Eu sei que é contra até a questão da venda, porque na venda, a dinâmica da venda é vender o sonho, é vender tá tudo maravilhoso, isso, aquilo, tal. Mas será que não tem que ter um cuidado maior? O que o senhor acha, doutor Carlos? Não, sem dúvida. E inclusive, nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor ele foi alterado para trazer a responsabilidade do vendedor, que é a avaliação prévia das condições do consumidor. Então, eu entendo que o vendedor tem a responsabilidade na análise desse crédito, não sair vendendo
unidades de forma indiscriminada, sem conhecer as condições, porque isso vai acabar aparecendo lá na frente. E aí a gente tem um problema muito grave, que é a lei, por exemplo, do superendividamento, ela excluiu a aquisição de imóveis. Então você pode se endividar com qualquer situação, menos em relação à aquisição de imóvel, que é uma renda que você compromete de forma substancial. Então, sim, isso passa pela análise das condições do consumidor, e essa responsabilidade é do vendedor. Eu sei que isso mudou bastante, a gente tinha problemas sérios no passado, maiores, mas eu não sei, a doutora Priscila pode dizer hoje como é que isso tem sido feito, mas eu acredito que isso melhorou um pouco. Você tem que realmente informar e tentar trabalhar ali com a questão do momento de sedução. O consumidor está seduzido pelo stand de venda, pela aquisição. O vendedor realmente ele quer vender a unidade, aí você compra a unidade, vem tacinha, né? Vem tomar um espumante, brigadeirinho de colher, aquele... Ele quer realizar um negócio e realmente não é o momento que ele pensa nisso. Como é que você tem uma parcela intermediária e não sabe se aquilo cai no seu orçamento? É um absurdo também. Então ele tem a responsabilidade dele também e o vendedor também. Eu só faria um contraponto, tá? Só de uma questão que, assim, me incomoda um pouco a ideia de que o incorporador, ele quer que o negócio não dê certo. Né? Que ninguém vende um apartamento querendo que o cliente não pague. Até porque no momento em que o cliente faz a assinatura do contrato, até a entrega das chaves, o valor que ele paga é irrisório. Ele não passa de 30% do valor total. A incorporadora está bastante interessada em terminar aquela obra para entregar a chave para ele e ele efetivamente pagar. Né? Por mais que o cliente, para ele financeiramente, ele comprometa bastante do seu fluxo financeiro durante o período de obra, para a incorporadora, o que importa mesmo é a quitação. Então ninguém vende um imóvel já pressupondo que aquele cliente não vai ficar com o imóvel. Dá muito trabalho revender esse imóvel, captar um novo cliente. Imagine uma coisa do mercado aqui, e aí olhando... Porque, enfim, da minha experiência, existe uma força de vendas muito forte no momento do lançamento. Então você faz campanha no rádio, faz na televisão muitas vezes, você tem lá o stand de vendas pronto, bonitão, lá com o decorado para seduzir os clientes, você tem gente fazendo captação intensiva. À medida que o lançamento vai se afastando, né, e a obra vai começando, essa força de vendas diminui. Você não vai gastar o mesmo dinheiro que gastou em campanhas na televisão no dia do lançamento, 1 ano depois, 2 anos depois. Então, na prática, se lá você atraiu 20 mil clientes interessados, aí faz um funil lá e chega em 200, aqui, para você conseguir nesses 200 qualificados, você vai ter que gastar muito mais dinheiro. Né, do ponto de vista de marketing, de captação e de toda a dinâmica. Então ninguém faz a venda imaginando que esse cliente vai desaparecer no primeiro momento. Então, tratar o consumidor como um incapaz de avaliar os próprios riscos daquilo que ele está assumindo também me deixa muito incomodada. Porque quando a pessoa vai comprar, por exemplo, uma moto, ninguém fala isso do agente financeiro ou da concessionária que vendeu a moto para ele. É que o valor agregado é muito diferente. Mas na prática pode ser que ele também não tenha capacidade econômica, aí ele paga lá 4 parcelas da moto e perde a moto. Sim. Não, eu entendo o seu ponto de vista, doutora Priscila, mas assim, eu creio que as forças que estão no momento da contratação, então vamos imaginar o stand de venda e tal, você tem os corretores de imóveis que praticamente não tem nada a perder. Porque eles vão ser os primeiros a receber. Sim. E em hipóteses muito limitadas vão ter que devolver dinheiro. Né? Direito de arrependimento, alguma outra coisa. Eles nem recebem, né? Mas assim são, o risco dele é quase nulo. Vamos chamar assim, com relação à questão financeira. Tá? Só que a responsabilidade dele é extremamente grande. Porque o incorporador, ele não aparece nesse momento. Né? Mas depois a relação vai ser toda com o incorporador. Sim. E quem está à frente é aquela corretora, aquele corretor que é o que vai fazer com que, e a gente sabe como direcionar, né? A gente sabe que tem estratégias de venda, tudo, então dá para direcionar o sim ou não, ou um talvez de uma pessoa no stand de vendas com o que se fala.
E muitas vezes levantar questionamentos sobre capacidade de pagamento, sobre riscos, olha, você vai ter aquela parcela anual ou aquela parcela intermediária, dependendo do tipo da periodicidade, ou ó, você só vai pagar 30% agora, mas você vai ter que ter um financiamento, e para que você tenha esse financiamento, você tem que ter uma renda compatível com isso. São informações que muitas vezes vão desmerecer a venda. Será que realmente essas forças, principalmente do ponto de vista da venda, aquela conquista, o sonho, porque realmente a gente, quando faz qualquer ato de consumo, e aí pode ser uma bolsa, um sapato, pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um computador, pode ser um apartamento, né? A gente acaba ficando cego de emoção muitas vezes, né? E aí justamente esse apoio do lado do consumidor não existe. O consumidor está lá de corpo aberto, né? Com a assinatura, com a caneta quase sendo dada para ele. É contraintuitivo o processo de venda, de falar, você tem certeza que vai comprar? Você tem certeza que você pode pagar? É claro que é contraintuitivo, mas o meu contraponto aqui é sempre, eu separaria claramente, porque eu já trabalhei nesses mercados todos, o cliente de baixa renda, que ele não está comprando um apartamento, ele está comprando dignidade. Ele tá comprando sair do puxadinho da família, ele está saindo de um apartamento de um quarto com 4 moradores, que as pessoas não conseguem morar ali mais, ele está comprando dignidade. Esse aqui, o mundo dele é outro, né? Por mim, ele não precisava nem assinar contrato. A tutela dele é completamente diferenciada. O contrato, para mim, é mera formalidade, porque as regras dele deveriam estar impostas de uma maneira tão radical que, assim, o consultor, o incorporador, escreve o que você quiser aí, porque ele não tem condição de analisar. Agora, o pessoal do médio alto aí eu não consigo, não dou conta, porque o acesso ao advogado... Mas aí eu volto até o meu caso... A responsabilidade da obrigação do cumprimento, porque assim, eu não assino nenhum documento, mesmo não sendo advogado, porque minha mãe me ensinou lá quando eu era criancinha, diz assim, se você não consegue cumprir, como é que você vai se predispor àquilo? Tem uma relação ali também da confiança. Sim, a boa-fé permeia os dois. Da boa-fé, né? exato, acho que a palavra é essa. A boa-fé, será que eu também não estou dando um passo maior do que a minha perna? Será que eu realmente consigo fazer isso? Porque assim, tem pessoas que chegam lá deslumbradas, mas aí é um problema da relação dela com o dinheiro, da relação dela com a vida dela, daquilo que ela se propõe a fazer. É que assim, eu acho que a posição socioeconômica da pessoa não reflete necessariamente na educação dela e na maturidade dela para fazer negócios. Né? Vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai é estrangeiro, veio da Grécia, veio com $7 no bolso e conseguiu, com um trabalho árduo, se desenvolver, crescer, né? Virou comerciante aqui e tal, e adquiriu um patrimônio substancial. Só que ele tem a 6ª série do primário. E o nível dele de negócios, para alguns é fantástico, para outros não necessariamente. Então, assim, não é porque a pessoa tem condição econômica naquele momento que ela tem a maturidade, na minha forma de ver, própria. Claro, podemos ter um tratamento diferente com relação à baixíssima renda. Eu acho que é interessante e importante, porque a vulnerabilidade a gente pode chamar de hipervulneráveis. Até a doutrina trata da questão da hipervulnerabilidade e da hipovulnerabilidade daqueles mais abastados, né, que o contrato vai ser mais personalizado. Só que a vulnerabilidade não pode ser retirada, porque é uma premissa básica de ser consumidor, não é isso? Exatamente. A lei acaba não fazendo essa distinção. Na prática, contudo, ela é importante você entender exatamente quem é aquele consumidor, qual foi a postura que ela adotou, que aquela pessoa adotou no momento de ter que resolver, por exemplo, o contrato. Ela procurou diretamente, imediatamente o vendedor ou não, deixou aquela situação se alongar durante o tempo. Então, a análise da boa-fé, ela não afasta a figura do consumidor, porque é uma disposição legal, e nem do fornecedor. No entanto, ela vai, no meu entender, ela tem que refletir no momento de uma eventual, por exemplo, discussão judicial, para entender como é que foi que aquela pessoa agiu, realmente. Claro, e concordo plenamente contigo, que é diferente você analisar uma pessoa de baixa renda, porque ela realmente está saindo ali do aluguel, está saindo da sua casa, ou vai casar, né? É uma situação completamente diferente, é o sonho da casa própria. Realmente ela está comprando dignidade, é exatamente isso que acontece. E eu diferenciaria, sim, aquele comprador que tem o intuito de especular.
A gente vai, em outro momento, acabar falando do distrato, mas esse consumidor também, eu não vejo ele tão É o chamado investidor, assim. né? Exatamente, investidor profissional. Então, é que é a pessoa que acaba complicando aí o mercado e todas as pessoas, os consumidores, acabam pagando pela atitude daquele. Então, com base nisso, a gente pode falar que a Lei 4591 de 64, a Lei de Incorporações, é uma lei equilibrada com relação a direitos e obrigações ao incorporador e ao consumidor? Equilibrado é difícil, porque tanto o consumidor fica muito exposto, quanto o incorporador. Não é que a lei também é muito redonda com relação ao incorporador, né? Tem regras que, inclusive, recentemente foram alteradas, que trouxeram até mais segurança para o incorporador, mas, por exemplo, a questão do RET. Quando o patrimônio de afetação e o regime diferenciado de tributação, ele terminava. O próprio incorporador se predispunha a fazer alguma coisa que era facultativa a ele, e a lei e a própria Receita Federal não dava segurança se ele teria ou não teria direito a receber o benefício econômico, né, a não tributação do RET, depois de um determinado momento. Então, também, e óbvio que em proporções diferentes, né, gente, existe insegurança jurídica por um incorporador na legislação. Não é que a 4.591 é uma lei redondinha para consumidor e redondinha para os incorporadores também. Tem muitas questões ali que, como qualquer legislação no Brasil, aparecem uns jabutis lá, que a gente fica brincando, né? Aparece um jabuti na árvore, que você olha e fala, mas por que isso está aqui, né? Isso aqui não faz o menor sentido. Ou como é que regra uma determinada situação, sendo que a lei não fala, mas a vida real está acontecendo. Aquele fato jurídico, ele existe, mas você olha para a legislação, ela não responde. Então, eu não diria que é uma lei nem equilibrada, e nem acho que ela é uma lei que cobre todas as circunstâncias, tanto que eu acho que, até falando aqui dos 60 anos, ela sofreu diversas alterações ao longo desse período. E, reiteradas vezes, o mundo real pressiona a mudança da legislação. Porque, por exemplo, nós vamos falar sobre isso do distrato. O distrato era uma realidade da vida. Estava acontecendo. Você tinha situações de resilição, você tinha situações de resolução, você tinha cenários diferentes que importavam, por exemplo, atrás de obra. Tinha muitas coisas ali naquele universo que você olhava para a legislação e falava, tá, mas não tem resposta aqui, o que eu faço? Né? Então, o próprio incorporador não tinha respaldo para falar, eu vou atuar desta maneira porque a lei me garante fazer isso, e o consumidor idem. Né? De uma maneira geral, até o Carlos vai falar isso com mais propriedade que eu, os consumidores acabam se suportando, né, da legislação consumerista, não necessariamente da lei de incorporação. Né? A lei de incorporação suporta até um limite ali. Muitas situações que aconteceram nesses últimos 60 anos foi o consumidor indo lá e se suportando mesmo, se amparando no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, em outras legislações. Por quê? Porque a lei é imperfeita. As relações jurídicas são imperfeitas, né? É uma regra da vida, eu diria. Meu chefe brinca, Priscila, o mundo é um lugar imperfeito. Mas a legislação, eu não diria nem que ela é equilibrada e nem que ela consegue cumprir os requisitos para proteger o consumidor e o incorporador. Ela tem alguns direitos e obrigações importantes para as partes, mas ainda tem muita coisa solta aí nesse caminho, viu? E aí, doutor Carlos? Eu acho que a doutora Priscila já respondeu que não é uma lei equilibrada. Infelizmente, aí eu tenho que dizer que a força dos grupos econômicos, das incorporadoras, acabam prevalecendo e fazendo com que todas as alterações beneficiem de sobremaneira, na minha visão, o fornecedor e não o consumidor. E o consumidor vai ter que se socorrer da legislação, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, e para alterar o que a lei não fez de forma correta. A gente tem um exemplo clássico que é a previsão dos valores de retenção, que a alteração para regular o mercado, que estava realmente descontrolado, a alteração do projeto de lei partiu de uma proposta de alguém que representa os consumidores, prevendo o percentual, que eu também achava muito pequeno, de retenção de 10%. Houve um substitutivo que prevaleceu e previa a retenção de 50%, quer dizer,
no jogo, na teoria dos Político, jogos ali, né? No momento da negociação, eu vou colocar um percentual que me favorece e a outra parte vem e coloca um percentual que lhe favorece. Acabou prevalecendo, não chegou-se a um meio termo. Acabou prevalecendo por força do mercado essa posição, infelizmente. Então ela acaba, na minha opinião, prevalecendo sobremaneira o fornecedor. Aliás, deixa eu dar um recadinho para você, porque olha só, nós vamos ter um episódio específico para tratar da lei do distrato. Claro que aqui a gente tem que tangenciar, a gente acaba trabalhando também um pouquinho, mas olha só, um episódio sobre distrato nas incorporações imobiliárias, para falar sobre tudo isso, percentual de retenção, justo, injusto, mecanismos, como que dá para discutir isso judicialmente ou se não dá, quais são as vertentes da jurisprudência, tudo isso a gente vai falar num próximo episódio aqui com essas duas feras, tanto a doutora Priscila como o doutor Carlos vão tratar sobre a lei do distrato de forma mais específica para você. Então não perca aqui no nosso canal do YouTube da Adnotária. E olha só, dando sequência aqui a isso, o patrimônio de afetação foi muito importante, né, dentro das incorporações, tal, até por conta de quebras de empresas, né, não conclusão de obras, né. Aliás, a lei de incorporações ela teve um nascimento muito importante com relação a isso, né? E como que o patrimônio de afetação está sendo visto? Ele é realmente eficiente na relação da incorporação imobiliária? Então, qual que é a minha leitura, né? Dessas mudanças nos últimos 60 anos, talvez a introdução do 31A até o 31F na lei foi a mais importante, assim. Eu acho que até mais do que a lei do distrato, esse era um instituto que deveria ter revolucionado o mercado do ponto de vista de segurança jurídica, né? Só que o artigo já começa deixando qualquer advogado assim querendo morrer do coração, porque assim, é facultado ao incorporador, né? É prerrogativa do incorporador, ele pode... Na hora que começa assim, você já fala, mas aí não, né? Porque se não vai obrigatório, né? A força econômica só vai fazer se interessar para ela, simples assim, né? Assim, trabalhei mais de 20 anos na minha vida em incorporadoras, continuo trabalhando em incorporadora hoje, mas a prática é essa. Se não é algo que favoreça aquele negócio, não tem muita opção, vai fazer outro. Isso, mas ainda mais se onerar o optante, né? Então, o que acabou acontecendo com a lei do patrimônio de afetação? Ela nasceu um pouco morta, porque o caráter facultativo faria com que quem fizesse a adesão tivesse mais ônus do que efetivamente bônus. Tem bônus, tem transparência para o consumidor, tem um pitch importante de venda, de falar que o risco de quebra e de insolvência não prejudicaria ele como consumidor. É importante, mas o que acabou acontecendo? Só depois que o governo, com certeza pressionado pelo lobby do mercado que nós estamos falando aqui, ofereceu diferença de tributação, é que houve um aumento significativo de adesões. Então, à medida que o incorporador oferecesse isso ao consumidor, ele pagaria menos imposto. A primeira leva de imposto não era tão atraente, de isenção, só na segunda leva, que a isenção era mais substancial, é que as incorporadoras olharam e falaram, opa, isso aqui passa a me interessar e eu estou disposta ao ônus que a lei me traz, que nem é tão expressivo assim, mas da Assembleia de Representantes, da prestação de contas trimestral, da separação e segregação dos valores, né, da comprometimento dos recursos únicos exclusivamente dentro daquele empreendimento, sem poder fazer o que a gente chamava no passado de pedaladas, né? Então, aquele ônus ali, a incorporadora avaliou e falou, não, isso aqui é mais relevante para mim o benefício do que pagar esse pedágio aqui. Agora, esse final de semana eu estava dando aula na PUC do Rio, até comentei com os meus alunos que eu acho que o mais fundamental, e aí, Carlos, te ouvir disso, é que eu acho que mudou nos últimos, 5, 6 anos dessa dinâmica do patrimônio de afetação, e por mais que a gente, como regra, como brasileiro, fale mal dos agentes financeiros, foi o papel do agente financeiro. Porque, no final do dia, com todo respeito aos consumidores, o maior interessado que o empreendimento termine não é o cidadão que comprou o 101, é o banco. Que financiou a obra.
Ele é o que tem maior risco da incorporadora não terminar. Porque enquanto o cliente, por mais que seja todo o patrimônio da vida dele, colocou lá 500 mil, o banco botou 80 milhões. Então, até a ressalva que a lei trouxe do patrimônio de afetação, que equiparou o agente financeiro ao consumidor, deu para ele também a prerrogativa de eleger um representante, a prerrogativa de contratar um perito, a prerrogativa de que o ônus para ele de hipoteca ou de qualquer outra garantia adicional poderia ser feita, fez com que o banco sentasse na mesa e falasse assim, eu vou fiscalizar essa brincadeira. Porque se o poder público não faz e eventualmente um incorporador é negligente, quem está com risco maior aqui sou eu. E aí ele vai liberando os valores pela medição da obra. E com uma série de exigências, doutor, que, assim, quando essa dinâmica começou, os bancos estavam à margem do patrimônio de afetação. Nos últimos anos, o que o banco fala? Não vou te liberar a medição se você não me comprovar que fez a assembleia da comissão de representantes. Não vou liberar a sua medição se você não comprovar que registrou essa assembleia. Não vou liberar a medição se trimestralmente você não comprovar os relatórios financeiros, fotográficos, cronograma financeiro para a comissão e para mim. Até a gente teve um episódio, um dos primeiros episódios do nosso Adinocast foi sobre os 60 anos da incorporação imobiliária. Kiko Naga estava aqui, o Mauro Antônio Rocha também, e eles falaram justamente dessa, o Mauro estava principalmente falando dessas exigências, até com relação a fornecedores que entregam materiais, a qualidade dos materiais empregados na obra, que repercute muito na proteção do consumidor, né? Totalmente. Sem dúvida, porque nessa questão envolvendo a qualidade dos materiais, a gente tem a questão envolvendo os vícios do imóvel também. Sim. Então, se você não fiscalizar corretamente, não apurar exatamente como é que esse trabalho vem sendo realizado... Vamos fazer com a areia da praia? A gente tem um caso, não sei se a Priscila vai ter condições de comentar, que é um caso famoso envolvendo a Incol, né? Sim, que na verdade foi o precursor da criação da legislação, né? Exatamente. Então você tinha um problema muito sério de várias unidades, milhares de unidades, e a empresa simplesmente deixou à margem todos os consumidores. E daí a importância da lei que completa agora 60 anos de proteger também o consumidor, né, com o patrimônio de afetação. Infelizmente não é uma norma que obriga, mas que faculta, e a gente acaba tendo essas questões que você bem comentou. Mas interessante, né? Óbvio que nem todos os incorporadores, e aí também a gente faz uma análise, eu me faço essa minha culpa, como se todos os incorporadores fossem os grandes incorporadores listados na bolsa e tal, né? Então, você tem incorporadores e incorporadores. Tem aquele incorporador que vai lá, ele faz um predinho por ano, 6 apartamentos por andar, tem a obrinha dele lá bonitinha, que ele tá lá fazendo com a conta ajustada e tal. Eu tô falando de incorporadora que lança 20 empreendimentos, 30, 40 por ano, tá, gente? Também tem essas variáveis aqui. Mas esses grandes, à medida que eles demandam recursos dos bancos, né, o agente financeiro que empresta 80, 100, 200 milhões para ele construir, quem está forçando a adesão é o banco. Quem está forçando a implementação efetiva do patrimônio de afetação nesses últimos anos é o agente financeiro. Por isso que eu falo que nesse mercado não tem só gente boa e gente ruim, né? Como na vida. Não tem só pessoas que são más ou pessoas que são boas, ou só má fé ou boa fé. É um misto das coisas. O banco tem lá seus problemas que a gente já sabe, as suas arbitrariedades, eu diria assim, mas numa outra ponta, como nesse mercado, ele regula as atividades, né? Ele garante ali um mínimo de segurança até para o consumidor. Até porque a instituição financeira que investe, né, que fomenta a incorporadora nessa relação, ela também acaba assumindo responsabilidades perante o consumidor com relação àquela obra, né? Porque você passa lá no empreendimento, obra financiada pelo Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, qualquer que seja. É aquela visibilidade, fala, pô, eu consumidor, tenho a garantia de que essa obra vai sair porque quem está por trás é aquela instituição financeira. E eu até brincava logo quando eu entrei nesse mercado, que os clientes, alguns falavam assim, mas estou comprando uma unidade que está hipotecada para o Itaú, está hipotecada para o Unibanco. Naquela época eu falava, olha, isso não é de tudo ruim, acredite, porque o fato de ter um banco que hipotecou, ele também está disposto a colocar o dinheiro. Então pode ser que sua obra não seja entregue,
por ineficiência da incorporadora. Mas do ponto de vista de fund, de ter condição financeira para receber o dinheiro e ir lá e executar a obra, é muito minorado quando você tem um agente financeiro, porque ele é interessado que a obra ande, ele é interessado que os recursos financeiros sejam destinados para aquela obra, tanto que ele faz as medições mensais e vai liberando o dinheiro um pouquinho, porque ele também, se ele entregar 80 milhões na mão do incorporador, ele tem muito risco. Claro. Então tem toda uma dinâmica financeira que colateralmente protege o consumidor e talvez ele nem saiba o que está por trás. Porque, o incorporador não me ofereceu o patrimônio de afetação voluntariamente, mas o banco na outra ponta foi lá e exigiu. Então ele está protegido porque outro agente, outro player importante estava na mesa e falou, não, também me interessa que essa obra termine, eu tenho uma carteira de clientes que eu quero receber, né? Porque os bancos, na prática, a taxa de juros, óbvio, dos 4, 5 anos de obra é interessante, mas ele está preocupado com os 100 clientes que ele vai receber e vai ter 30 anos com esse cliente, 35 anos, né? Então, toda uma dinâmica financeira aí que acabou favorecendo muito o patrimônio de afetação, e eu tenho visto casos muito vitoriosos de advogados trabalhando com comissão de representantes de empreendimentos retomados que conseguiram terminar a obra, conseguiram seguir, né? Até tem um mercado sendo construído, eu diria, dessa gestão, porque o patrimônio de afetação traz todo um regramento na insolvência, né, do incorporador, a comissão delibera sobre a retomada da obra e a continuidade ali, e eu sempre ficava assim, gente, mas é muito difícil, né, porque existe um know-how do incorporador. Por isso que ele é fornecedor, né? Negligente ou não, mas o know-how de como vende, unidade em estoque, como é que administra fluxo financeiro, o relacionamento com os fornecedores, né? Seja de cimento, seja de estrutura. O gerenciamento da obra, porque é complexo. O empreiteiro que vai tocar a obra, tudo, né? Então, acho que a entidade de patrimônio de afetação amadureceu. Né, de quando a lei saiu, essas mudanças aí nos últimos anos ajudaram bastante, mas ainda tem, eu acho que algumas melhorias que poderiam ser feitas. A questão da obrigatoriedade me parece importante, porque as grandes estão sendo obrigadas pelo cliente, não, pelo banco, mas e as pequenas? Né? Então, se aquele consumidor foi lá naquele centro de vendas para comprar um prédio de um pequeno construtor, que talvez não tenha acesso a um agente financeiro, não consiga crédito, mas está fazendo uma obrinha lá de 10 milhões, 12 milhões, que está contando com o dinheiro dos próprios clientes para poder conseguir evoluir nessa obra, como que ele não pega esse dinheiro e manda para outro lugar? Né? Então, deveria ter uma visão. E aí eu faço uma crítica um pouco à lei de incorporações nesse sentido, que por mais que exista lobby e a lei é mudada pensando nas incorporadoras, só se leva em consideração como se a gente estivesse falando das grandes incorporadoras. Né? Existe um mercado substancial de incorporações fora desse grupo. Então, aí nesse ponto, será que a faculdade que a lei estabelece para o patrimônio de afetação não é até para a própria sobrevivência desses pequenos incorporadores? Porque olha só, talvez eles não queiram ou não consigam, né, uma questão de chegar nas instituições financeiras, tal, até para que eles exijam um patrimônio de afetação. Mas será que, dependendo do tipo de obra que vai ser incorporada, despiciando até a questão de ter uma instituição financeira por trás, e muitas vezes, será que não inviabilizaria? Acredito que não. E aí, Carlos, acho que é melhor você comentar sobre isso, mas assim, a faculdade expõe muito o consumidor. Hoje, o consumidor do MAP, pelo agente financeiro, vamos falar assim, está coberto. Quem não está no MAP de grandes incorporadoras ou o próprio incorporador não toma crédito com esses agentes, ele fica exposto. E convenhamos, o que a lei traz, tirando a burocracia, vamos falar assim, que é enviar relatório, cronograma, foto, blá, 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 é ter uma contabilidade apartada e manter os recursos só ali. Sem imaginar que você está
entregando um dinheiro que era para ser carimbado aqui, e aí ele eventualmente está carimbando em outra obra, tirou dali, vai mandar para um outro negócio que ele tem. Ele é empresário da agropecuário, ele tá mandando para a fazenda dele o dinheiro, não está fazendo o seu prédio. Eu acho que não é só questão de viabilidade, é até uma questão de segurança financeira, jurídica aqui, né, Carlos? Não, sem dúvida. Eu diria, se pudesse também sugerir que você procurasse um empreendimento que tenha realmente a instituição do patrimônio de afetação, que vai te trazer segurança, sobretudo por alguma eventualidade na obra, pela continuidade, como você bem comentou. O seu ponto é importante, eu não sei se realmente a lei deixa essa abertura para beneficiar esses grupos menores. De qualquer forma, se puder sugerir para alguém que procure algo que tenha patrimônio de afetação e que isso seja obrigatório. Então aquela pergunta para o corretor é, tem patrimônio de afetação ou não? Exatamente, né? exatamente. Então é importante. Bom, então assim, na prática, a gente tem ainda não uma total utilização do patrimônio de afetação, mas uma crescente, principalmente pela questão do investimento que vai ser feito por grandes players do mercado financeiro naquela incorporação, que forçam esse cuidado maior do incorporador na condução da obra. E, pelo que eu observei aqui, é irrefutável que o patrimônio de afetação protege de forma efetiva o consumidor do inadimplemento por parte do incorporador, não é isso? Exatamente. Né? Nossa, é maravilha. Eu acho que assim, a gente tem que sempre ter aquela evolução legislativa a reboco da necessidade social. Isso é histórico e é próprio, obviamente, do processo legislativo, né? Então, quando a gente fala de uma lei que tem 60 anos, com diversas alterações e outras tantas que virão, né, para um mercado que é inesgotável a princípio, né? Hoje a gente pensando por conta do déficit habitacional, por conta de uma mudança que a gente teve da verticalização dos principais centros aqui das cidades. O interesse das pessoas também, né, de morar hoje em lugares com infraestrutura, né? Antigamente você tinha casas e não tinha tantas ofertas de lazer, a própria questão da segurança, que as pessoas querem ficar nos condomínios. Então, esse mercado é inesgotável do ponto de vista de novas dimensões sociais também, né? Sim. Os clubes que existiam antes acabaram desaparecendo praticamente, porque hoje os condomínios são verdadeiros clubes. Exato. Só para a gente poder finalizar, por conta do nosso andar, infelizmente você vê que passa rápido, né? Nossa, passa assim, voando. Tal. Será que a gente está vendo uma mudança social por conta dessas novas gerações com relação à aquisição de imóvel, frente não, prefiro não comprar um imóvel, prefiro só alugar? Será que isso daí está gerando uma mudança? Eu queria a opinião de vocês com relação a um exercício de futurologia, né? Que vamos imaginar o futuro. Será que isso impacta ou não? Ou a gente vai cair em investidores que vão comprar para alocar? Né? Como que será essa realidade daqui a 10, 15, 20 anos? Então, é futurologia mesmo. Futurologia mesmo, O que eu tenho observado do ponto de vista de mercado, tá? Tenho participado de alguns fóruns, participo de vários fóruns de negócio, não só os jurídicos, né? Porque aquele fórum ali é que vai me dar o trabalho depois para eu poder conseguir estruturar. Tem crescido muito o que a gente chama de multifamily, né? São grandes grupos estruturados que compram unidades prontas, né? Então, alguma incorporadora tem um empreendimento, antes de lançar, aquele grupo compra todas as unidades. Tem grupos que fazem multifamily, que ele compra o terreno, desenvolve, constrói e ele mesmo depois explora para locação. Tem vários modos aí de operar que algumas empresas têm feito no mercado, que têm apostado muito nesta possibilidade do multifamily na locação, porque um público muito relevante não quer dispor seu patrimônio imobilizando em imóveis, tá? Então tem esse lado que eu acho que esse mercado ainda está muito engatinhando, está muito incipiente. Ele deve ter 10 anos no máximo isso. Então tem toda uma lógica que daqui a 5 anos a gente vai estar aqui nessa mesa discutindo dessas relações de locação. Vai aparecer problemas inerentes ao negócio jurídico que não era tão volumoso, porque uma coisa é você alugar o seu apartamento lá na imobiliária do seu bairro e seguir sua vida. Há uns
uns 8 anos, a gente já começou a alugar o apartamento pela internet com uma pessoa que você não sabe nem quem é, numa plataforma. Isso foi evoluindo. Essa estrutura do multifamily, com esses grandes grupos econômicos, eles sendo proprietários dos imóveis, né? Porque o que no passado acontecia, você pode até ter uma plataforma estruturada aqui como o Quinto Andar, mas o imóvel é da Priscila, o imóvel é do João, ou é uma herança que o João recebeu, ou a Priscila viu uma oportunidade, comprou barato um imóvel, e aí o Quinto Andar está administrando esses imóveis pulverizados. Quando você entra nesse game do multifamily, é a Brook que foi lá e comprou não sei quantas unidades, é a MRV que abriu alugo para fazer isso, é a Vila 11 que compra o terreno, que está pagando os acionistas lá na bolsa, né? Exato, aí você pega a Vila 11 que ela está concorrendo com as incorporadoras no terreno, na construção, só que ela não disponibiliza para o mercado, ela mesma aluga. Então esse é um mercado novo que está surgindo, muito recente, né? Nós estamos falando só que a lei de incorporações tem 60 anos, mas antes as pessoas também vendiam imóveis na planta, né? Mas que eu acho que é um mercado que a gente ainda não, eu pelo menos não consigo ver exatamente a maturidade dele, como que ele vai ser no futuro. Isso eu acho que é um ponto. Outro ponto, eu acho muito difícil, num país como o nosso, que, de novo, até o passado incerto, você não ter pessoas que vão querer investir em imóveis. Porque, historicamente, sempre foi alguma coisa que deu dinheiro. A gente vai falar bastante sobre isso no Distrato, sobre a minha ótica aqui. A pessoa paga um valor e passa um determinado período, ela tem uma valorização daquele bem. Então, independente da questão da pessoa falar o seguinte, eu vou imobilizar meu patrimônio num bem imóvel, ou eu quero uma casa própria, esse jovem pode até não querer a casa própria, mas na hora que ele olhar e falar assim, investimento faz parte da minha vida, né? E como qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de investimento, ela sabe que ter vários investimentos diferentes é importante numa carteira. Então ele pode até ter ações na bolsa, ele pode até ter previdência privada, né? Não seria nem investimento, mas eu vou ter ações na bolsa, vou ter previdência privada, vou ter um pedaço de dinheiro no CDI. Ter imóveis também é um investimento. Então eu acho que a ideia da compra do bem, ela não vai desaparecer. Não vai. E eu acho que esse inconsciente coletivo da segurança, de saber que você está dormindo num negócio que é seu, também é muito forte. Pode ser que daqui a 20 anos isso mude, porque aí você já trocou todas as gerações que ainda tem esse inconsciente. Mas eu acho que tem uma parte importante aí que o multifamily vai pressionar essas mudanças, mas também tem a questão do olhar do imóvel para investimento que sempre vai existir. Sempre vai existir. Eu não quero comprar para morar. Tá bom, mas se alguém falar com você que você vai comprar um negócio por 500 e depois ele vai valer 800, ou você vai comprar por 500, vai receber 1% ou 0,8% de aluguel, e quando você for vender, ele saiu desses 500 e você vai receber 800 e ficou esse período todo recebendo 0,8%, não é tão ruim assim. Então, e sempre vai ter gente querendo morar. Sim. Então a demanda você tem. Então, eu acho que é muito precipitado falar que o mercado de incorporações ou de venda de imóveis, em decorrência dessa mudança geracional, vai ter uma mudança abrupta tão grande. Que vai mudar, não tenho dúvida. Mas vou dar um exemplo simples aqui para passar a palavra para o Carlos. Na época da pandemia, todo mundo falando sobre o mercado imobiliário. Eu me lembro de participar de lives com pessoas do Brasil todo, eu falando, vocês estão em outro lugar, porque aqui em São Paulo está vendendo igual água. Mas como assim? Nós estamos no meio da pandemia, nós estamos em junho de 2020, como é que está vendendo? Está vendendo. Os corporativos, depois da pandemia, vão ter um problema de super oferta, porque as pessoas estão ficando em casa, home office e tal. Passaram-se 4 anos, nem é tanto tempo assim, né, gente? A pandemia foi ontem. As empresas estão mandando todo mundo voltar para o trabalho, os corporativos voltaram a ser aquecidos, tem novos lançamentos de corporativo. Então, assim, por mais que a gente ache que os hábitos sociais, as circunstâncias da vida ali estão caminhando para uma lógica, as coisas têm que acontecer para saber se aquela lógica realmente vai imperar, né? A gente pode até achar, talvez essa nova geração não vai querer comprar imóvel, pode ser que a subsequente vai. Então, é muita futurologia. Fato é que o bem imóvel vai continuar sendo uma coisa importante
socialmente, porque, né, desde que o ser humano existe, ele precisava se abrigar em algum lugar. Então, acho que... Desde a caverna. Exatamente. Perfeito, maravilhoso. Só endosso aí e agradeço a aula que a Priscila nos deu aqui. A única coisa que eu diria é que existe só uma tendência de você construir unidades menores e que estejam próximas de transporte público. Sim, né? sim. Essa é uma tendência do mercado. Agora que o mercado vai acabar, diminuir, acho impossível, eu diria que no exercício de futurologia, acho que isso não será afetado de forma alguma. Também concordo. Assim, sempre vai haver a necessidade de alguém pelo imóvel, ainda que não seja necessariamente ser proprietário, mas alguém tem que ser proprietário para que dê a oportunidade para essa pessoa morar. Sim, né? Então, Exato. ainda que tenha essas mudanças que virão, não vão ser. E outra, a gente não pode tratar um centro urbano densamente povoado como São Paulo da mesma forma que o restante do Brasil, por conta da sua extensão continental, obviamente. Sim. Olha só que bate-papo maravilhoso, que Adnocast incrível aqui com a doutora Priscila Viana Azevedo. Muito obrigado, doutora. Olha, foi um prazer. O prazer foi todo meu, da nossa audiência aqui, maravilha, que bom. Né? Muito obrigado mesmo. Quer fazer alguma consideração final? Olha, só agradecer e falar que quem gosta de incorporação, abraça a 4.591 e vai, porque as mudanças nos próximos anos vão continuar acontecendo. E também agradecer o Dr. Carlos Alberto de Santana. Muito obrigado. Doutor, olha, é um prazer inenarrável aqui estar com você e com todo o seu conhecimento, toda a expertise, toda essa prática que o senhor nos traz. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer também partilhar desse momento com vocês. Muito também obrigado. Quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. A única coisa que eu diria é que o consumidor tenha essa preocupação do consultivo, se for possível. É um momento tão importante na vida da pessoa, como nós falamos aqui. Então, se você puder ter esse tipo de educação financeira, se preocupar com as consequências de um contrato, é fundamental. Eu até diria que se a pessoa pudesse, no stand, passar por uma conversa com um advogado do consumidor, talvez ele ajudasse bastante na questão do imóvel. Mas, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez. E olha só, para você advogada, para você advogado, para você profissional do direito imobiliário, olha que importante. Então, advogado, advogada, você é essencial nessa relação e é muito importante a gente ter essa mudança cultural para que realmente haja a realização dessa consultoria antes da assinatura do contrato, né? Eu sei que é um momento de muita emoção, tudo, mas precisa realmente ter aí um condicionamento melhor dessa apuração das consequências, das repercussões daquele contrato que se estende não só na incorporação por 3, 4 anos, mas depois lá do financiamento imobiliário por mais 15, 20, 30, 35 anos hoje, como é possível. E olha só, eu já faço um convite para você, não nos segue ainda nas nossas redes sociais, @adnotari no Instagram, vai lá, segue e veja todo o conteúdo que a gente disponibiliza. Aliás, seja associado, seja associada da Adnotari, www.adnotari.org.br. Benefícios incríveis, conhecimento, tem um grupo do WhatsApp lá que bomba de dúvidas, esclarecimentos, fora os núcleos temáticos dos mais variados no direito notarial e registral, para que você tenha um aprimoramento gigantesco na sua advocacia. Então, segue lá, é baratinho a anuidade, então vale muito a pena. E olha só, não viu os outros episódios do nosso Adnocast? Tá tudo no YouTube. E ó, já vou dar um spoiler aqui. Eu vou continuar com essas duas feras, doutora Priscila, doutor Carlos, para falar sobre a lei do distrato. O nosso próximo episódio vai ser sobre a lei do distrato. Então, não perca o nosso Adnocast. Ó, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Obrigado, até mais!